Deuteronômio 21, 18 a 21 e Provérbio capítulo 23, versículos 1 a 3. Eu quero convidar você para ler comigo estes dois textos. Grato a Deus pela vida dos colegas pastores, todos vocês. Hoje o nosso assunto é esse. Nós vamos falar sobre gula. Quero dar boas-vindas ao pastor Lucas Pinheiro, sua mãe digna esposa, seus filhos, que estão vindo para assumir a tesouraria geral da igreja sede. Já estão morando em Palmeiras. Muito grato, Lucas, pela sua vida, feliz por tê-lo conosco. Eu espero que seja um tempo de bênção aqui entre nós. Depois, ao final, eu vou estar orando hoje pela irmã Franciselle, que vai já para Goiânia, e de Goiânia vai para o estado onde eles vão estar residindo. Diógenes vai ficar por causa do compromisso de ensinar o Lucas aí, aquilo que o Lucas ainda não souber. Parabenizar a irmã Franciselle, porque tem coisas que só Deus. Ela tem a opção de escolher aonde trabalhar. Passou em primeiro lugar no concurso público do município e agora passou em primeiro lugar no concurso do estado, da área para a qual ela é formada. Então, parabéns, irmã Franciselle. Depois, ao final, nós vamos estar orando por você. Deuteronômio 21, 18 a 21. Deuteronômio 21, 18 a 21 diz assim: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e de sua mãe, e ainda castigado não lhe dá ouvido, seu pai e a sua mãe o pegarão, o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: esse é nosso filho rebelde e contumaz, não dá ouvido à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Ainda de pé, aos que estão aqui em Palmeiras, Provérbio capítulo 21. Aliás, Provérbios 23, versos 1 a 3. Quando te assentares a comer com um governador, presta bem atenção para aquele que está diante de ti. Se você é comilão, glutão, mete uma faca à tua garganta. Não cobice os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Deus abençoe a todos. Tome os seus lugares. Queridos irmãos que estão me ouvindo aqui em Palmeiras, você que me ouve pelo nosso canal no YouTube, nós estamos iniciando uma série de mensagens hoje, intitulada Os 7 Pecados Capitais. O termo capital é um termo do latim, que significa líder, cabeça. Isto significa então que nós estaremos estudando os 7 pecados líderes, ou os 7 pecados dos quais todos os outros se originam deles.
E o que é interessante a gente observar, embora pouco se fala, a gula, a Bíblia a caracteriza como pecado. Porém, não é um pecado assim, que a gente leve isso muito a sério. Nós condenamos quem fuma, e está correto, porque a Bíblia ensina a respeito disso. Nós, de certa forma, condenamos ou criticamos as pessoas que bebem bebidas alcoólicas, e a Bíblia mostra a respeito do perigo da bebida. Mas, interessante, a gente praticamente pouco ensina sobre quem come exageradamente. A gente ensina tanto outras coisas, mas não ensinamos sobre o comer exagerado. Eu já tenho mais de 31 anos como pastor, cuidando de vidas. Ao longo desses 31 anos, eu já ouvi, eu não tenho noção de quantas centenas de confissões eu já ouvi ao longo desses 31 anos. Mas olha, eu estava analisando, viajando com o pastor Diogo e falando para ele. Ninguém nunca foi ao gabinete ou me chamou em algum lugar à parte para dizer: pastor, eu comi demais, eu fui guloso. E interessante, quando você lê a carta que Paulo escreve, que Paulo fala da idolatria, Paulo fala dos beberrões, ele fala do mesmo, da glutonaria também. Então, a gula, ela está inserida dentro do mesmo grau do pecado da bebida, do pecado da idolatria, e é um pecado que muitos de nós cometemos. Só que nós, os cristãos, como a gente, quando aceita Jesus, é ensinado com muita insistência que você deve abandonar a bebida, que você deve abandonar o cigarro, e isso realmente precisa ser ensinado, que você deve abandonar as festas mundanas. A pessoa, parece que por causa dessa abstinência que lhe é ensinado a praticar, ela compensa essa abstinência comendo. Porque a gente pode falar da gente mesmo, a gente só não aceita outros falar de nós. A gente come, não é mesmo? Vamos ser sinceros. A gente, crente, irmão, se você for contratar uma empresa na área de alimentação, vai fazer um casamento, vai fazer uma festa, que tipo de gente que é? É crente? Não. Então tem que aumentar a quantidade de comida, porque a gente é bom para comer. O que é a gula? O que é a gula? Gula, olha aí, 3 respostas que eu quero dar a você. É o apetite desordenado no comer e no beber. A pessoa não tem controle. Ela come descontroladamente, come e bebe descontroladamente. O que é gula? É o comer além do necessário. Nosso corpo tem uma quantidade de calorias diária que ela precisa. Mas se você toma um açaí,
que é 3.000 calorias, você já comeu tudo que você podia comer no dia. Não tem necessidade de mais nada, porque o corpo já se satisfaz com um pouco mais de 2.000 calorias. E uma tigela de açaí grande tem mais de 3.000 calorias. O que é gula? Gula é a pessoa ter um desejo insaciável. Ela sempre quer um pouco mais. Já está satisfeita, já se sentiu realizada, mas, como diz alguém, meu Deus, vai perder. Aí a pessoa decide comer um pouco mais. O problema dos olhos, se você for no nutricionista, um erro que a gente comete na hora da comida, é colocar a comida toda na mesa. Por quê? Você fica comendo e vendo, e o ver vai chamar sua atenção, e você vai querer comer um pouco mais. Irmãos, nós somos tendenciosos a essa questão da comida, e isso não é de hoje. Vou citar um exemplo. Lembra quando o povo de Israel saía do Egito, que eles estavam indo em direção a Canaã? Deus, o povo reclamando por ausência de alimento, reclamando. Deus então orienta Moisés: olha, eu vou mandar um maná para o povo. Mas a orientação de Deus, Êxodo 16:16, esta é a ordem que o Senhor deu: cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. Deus deu o alimento e deu uma receita da quantidade necessária por pessoa. Ora, irmãos, tem alguém mais sábio do que Deus? A gula do homem. Porque o texto diz logo em seguida: mas alguns tinham um dia que ninguém podia colher nada, mas naquele dia podia colher o dobro. Só que a Bíblia diz que mais alguns não obedeceram e guardaram parte do alimento para o dia seguinte, que com medo de não ter comida, já guardou comida antecipado, e aí você sabe que veio todo um transtorno. Então, a gula é aquele desejo insaciável de sempre querer mais do que a pessoa precisa. Por isso, dentre todos os pecados que a pessoa comete, a gula é o mais fácil de praticar e o mais difícil de superar. A gula. Paulo se refere nesse sentido, quando Paulo diz para a igreja que algumas pessoas, o Deus dessas pessoas é o ventre. Ele está falando que o Deus de algumas pessoas, o que controla algumas pessoas é a comida. É isso que controla as pessoas. Irmãos, infelizmente, esse estilo moderno que a gente vive hoje estimula ainda muito mais a gula. São os lanches, os sanduíches, as pizzas, essas coisas, tudo é estimulando a gente a comer sempre mais. Você é estimulado. E aí, o problema é que o pecado da gula, ele gera outros pecados, ou gera outros problemas. Por exemplo, se a pessoa come demais, vai gerar preguiça. Ele não vai produzir como ele estava produzindo. Se ele come demais, ele vai querer ficar quietinho, acomodado, porque vai mexer, vai andar, é aquela ansiedade que a pessoa fica. E aí a gula gera outras doenças também.
Interessante, irmãos, que Deus já tinha essa preocupação com a gula desde o início. Lá no Éden ainda, Deus ordenou para o homem: olha, você pode comer livremente de tudo que tem no jardim. Só tem algo que você não pode comer, que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Deus está querendo mostrar aqui? Que as primeiras orientações que Ele traz estão ligadas à comida. Então, o que Deus está querendo mostrar para nós é que a comida é colocada diante de nós como bênção, se você comer certo, e como maldição, se você comer de forma errada. E essa é a tentação que a gente tem desde criança. Uma criança, ela pode, por exemplo, comer 2, 3 pão de queijo, mas você quer comer 10. Não é assim desde criança? Você quer comer além do necessário. Você, por exemplo, quando a gente é adolescente, rapaz, moça, e até alguns de mais idade, você vai tomar refrigerante? Ora, 2 copos de refrigerante satisfaz. Mas o que a pessoa quer? Uma garrafa de 2 litros sozinha. Ela não satisfaz com 2, 3 copos de refrigerante. Ah, mas esse estava no freezer, está geladinho. E a pessoa não se satisfaz. Você vai numa festa, é salgadinho, a pessoa podia comer 8, 10, 15 salgadinhos. Mas tem pessoa que come 40, 50 salgadinho. Mas não vai ter janta não? Ele ainda pergunta desse jeito. Não vai ter janta? Então, veja bem, irmãos, quem aqui já assaltou uma geladeira de madrugada? Quem que já fez isso aqui? Acordou de noite, não era hora de comer, mas o problema da gula faz isso. E aí, o fabricante sabe tanto que a gente gosta de comida, que pôs lâmpada na geladeira, porque a lâmpada só funciona, ou só tem necessidade, se for à noite, porque durante o dia você não tem problema, mas para estimular a pessoa a comer, levanta de noite. Olha o que a comida faz. Aí você perde o sono por alguma circunstância, e aí você é levado a comer durante a madrugada, fora de hora, desnecessariamente. Então, a gula, ele não é algo que não seja fácil, que não seja difícil ser encontrado. Pelo contrário, a gula é algo que você pode encontrar facilmente na vida da grande maioria das pessoas. E a mídia sabe disso. Aí prepara guloseimas gostosas. Você já prestou atenção quando você é convidado para ir num almoço, um jantar na casa de alguém, depois da comida que já foi farturenta, aí tem pudim, tem sorvete com banana, caldo quente, e assim vai, uma variedade de sobremesa, além do refrigerante que você já tomou, além do sorvete que você já bebeu, além de tudo que você já comeu. Então, o grande problema da gula é que a gula leva você a fazer as coisas erradas. E a mídia ela procura estimular a pessoa a comer. Eu vou dar alguns exemplos, ele já até colocou um ali. Esse exemplo é de Hortolândia, São Paulo. Tem um empresário chamado Josué Rosa da Silva, de 46 anos. Ele resolveu investir no exagero da comida, que as pessoas têm muita facilidade de comer. Ele queria atrair mais clientes para o restaurante dele. E aí o que ele fez?
para atrair os mais esfomeados. Se a pessoa der conta de comer o sanduíche que ele prepara, que é o Big John Turbo, esse sanduíche, se a pessoa der conta de comer, ele ganha R$1.000. Ele tem que comer em 30 minutos. Esse sanduíche, ele pesa 4.200 quilos. Ele tem 3 quilos de carne e tem 14 ovos. 4,2 kg, ok. 4,2 gramas. 4,2 gramas que a pessoa tem que consumir em até 30 minutos. E dos 4,2 kg é a soma geral. Aí tem 3 quilos de carne, tem 14 ovos, somando tudo com o queijo que vem no meio. A pessoa tem 30 minutos para comer, ganha R$1.000. Ele explodiu em venda lá em Hortolândia, São Paulo. Se você quiser depois olhar, tá nas redes sociais isso. Mas por que ele explodiu as vendas? Por causa dessa gulodice que a gente tem. Esse hábito de comer. Há um outro restaurante, eu acho que eu tenho uma outra foto, isso. Essa é na cidade de Soledade, no Rio Grande do Sul. Ele paga R$1.400 para quem comer esse lanche também em 30 minutos. Até coloquei a foto do restaurante dele aí. 30 minutos para a pessoa comer esse sanduíche e ganhar R$1.400. Há um outro restaurante, o que a mídia faz? Que é para atrair as pessoas. Esse restaurante é em Guaramirim, Santa Catarina, é uma lanchonete, a Texas Burger. Ela doa R$5.000 para quem comer esse sanduíche que é chamado de monstro. Ele leva pão, queijo, 10 hambúrguer, 1,8 kg de batata frita, recheada ao redor com coração, frango, picanha, bacon e alface. A pessoa tem 1 hora para comer e ganhar R$5.000. Tem uma empresa em Fortaleza, a empresa Big Monster. Esse sanduíche chama Big Família. Ela oferece R$3.000 para quem comer sozinho o Big Família. E aí ela ainda dá de presente todo dia durante 1 semana um Big Monster para a pessoa comer com os amigos. E a pessoa tem um período de meia hora para comer o Big Família, sozinho. Um último exemplo que eu quero dar é um exemplo do Japão, da cidade de Osaka, no Japão. É uma refeição chamada Chicken Katsu. É uma refeição feita de 2 ingredientes: bife de frango com um tempero adocicado, que é uma montanha de bife de frango, e uma montanha de arroz. São quase 5 quilos de ingrediente. E a pessoa tem também 30 minutos para comer, e a pessoa, além de que conseguir comer, além de ficar isenta, ainda ganha uma camiseta com essa foto estampada de que você foi grande vencedor. Está vendo o que a mídia faz? Estimula as pessoas a comer. Você vai numa pizzaria, aí ganha lá, a cada compra que você faz, você ganha um cartãozinho para você ir comprando mais. Quando você comprar determinada quantidade de pizza, você tem uma pizza grátis, que é para você comer. As pessoas, a mídia age desse jeito. Quantas vezes já aconteceu com a gente? Que a gente vê um prato assim muito saboroso, a gente diz: cabe mais um pouquinho, não é não? Ou a gente diz assim: nossa, esse aí eu não posso deixar passar em branco. Esse aí eu ainda não provei, eu tenho que comer um pouquinho mais. E além de ser pecado, o que o glutão gera de problema para ele? Esse problema. Uma das principais consequências do glutão
é uma das principais, não é a principal, mas o que gera hábito da pessoa estar comendo, é que ela, sem perceber, ela vai pegando um peso extra, e de forma muito rápida. Se você ler a história dos romanos, os senadores romanos na antiguidade, os romanos comiam tanto, que aqueles grandes senhores, eles tinham uma série de empregados. Os empregados andavam de costa. Para quê? Para segurar a barriga dos seus senhores. Andava assim, os empregados. Ele comia tanto, que para ele caminhar, alguém tinha que segurar a barriga. Então era 2, 3, sempre segurando a barriga dele. A gente vai comendo, e depois que casa, ainda, às vezes o rapaz e a moça têm uma tendência de conseguir controlar um pouquinho mais, mas depois que casa, e os anos vão contribuindo para isso, quando você chegar lá numa certa idade, depois dos 60, você vai cada vez comendo menos, vai diminuindo. Eu conheço uma pessoa que quando era solteira, ela comia 12 pamonha, 12, e olha, que a mãe dele era fera para fazer aquelas pamonhas que dava mais de quilo, mas ele comia 12, ainda tomava refrigerante. Hoje ele dá conta de comer 1, 2, os anos passou, a idade passou, então a pessoa tem que ter esse cuidado nessa situação. E o problema da obesidade é que a obesidade ela gera hipertensão, gera doenças cardiovasculares e gera diabetes tipo 2, que é gravíssimo. Está vendo o perigo de comer demais? Pastor, é o meu caso, o que eu faço? Como que a gente vence a gula? Que jeito que a gente vence a gula? Como vencer essa vontade de comer um pouco mais? Eu quero dar 3 conselhos. Primeiro, tem equilíbrio. A Bíblia diz que a gente deve andar dignamente, não andar em glutonaria e em bebedice. É a Bíblia que diz, Romanos 13, 13. Então, o primeiro conselho para a gente vencer esse desejo insaciável de comer, é você não exagerar na hora de alimentar. Uma vida equilibrada, com uma alimentação equilibrada, isso vai ajudar muito você ter uma vida mais saudável. E aí, se você ainda fizer um exercício físico, isso vai contribuir mais ainda. Então, nada de exagero na hora da comida. Meu Deus, que comida! Controla. Para que aquele exagero? Que tem pessoa que exagera assim, que é aquela montanha, que você não... Onde que ele vai começar, né? Ponha menos. Sirva menos. E da segunda vez, você coloca bem menos do que na primeira. Para haver controle. É equilíbrio. É você que tem que zelar do seu corpo. E aí você não pode esquecer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu preciso ter esse cuidado. Porque se eu comer demais, se eu exagerar, não vou produzir no trabalho. Imagina quem tem que levantar e abaixar. Que jeito? Se exagerou, tem que ficar engolindo para poder a coisa não desaparecer, não sair. Isso é um problema sério. A pessoa vai dirigir, pessoa é motorista, vai dirigir, o olho vai, a pressão vai embora. A pessoa não produz, não rende. Já é tendência após a comida você ter um probleminha na pressão.
E aí, dependendo da quantidade que você come, muito mais. Então, você tem que ter equilíbrio. E esse equilíbrio envolve até a alimentação. Goiano gosta muito de arroz. Não é pecado comer arroz, não. Mas gosta muito de arroz e feijão. Não tem problema nisso. Mas olha, usa sempre uma verdurinha. Você tem alguma dificuldade, mas tem algumas verduras que são fáceis de alimentar, como alface, tomate, pepino. São coisas fáceis de você estar misturando um pouquinho. Então o equilíbrio. E aí quem tem facilidade, usa uma cenoura, uma beterraba, usa um chuchu, que não tem gosto nenhum, mas coloca lá alguma coisa, usa. Então, o primeiro conselho, como vencer o problema da gula? Eu preciso ter equilíbrio. Segundo, eu preciso de bons hábitos. É o que o texto que lemos lá em Provérbio. Quando te assentar para comer com o governador, atenta bem para quem está na sua frente. Mete uma faca na sua garganta. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Ele estava querendo ensinar o seguinte: quando você for numa festa, na casa de alguém que tem recurso, se for num banquete, no palácio, é uma festa grande, come só a metade. Não come tudo que está lá na frente, não entusiasma não. É isso que ele está falando. Põe uma faca na garganta, quer dizer, domina, controla, diminui o que você vai comer. E se é algo que você não sabe, não põe muito, porque se te fizer mal, você pecou. Então, não põe muito. Irmãos, isso é tão sério, porque a gente vai deixando de criar bons hábitos, e a gente vai comendo tudo e querendo sempre descontrolar cada vez mais. Você não precisa exagerar, você tem que ter o equilíbrio. Não pode também, porque às vezes eu ensino aqui, você vai fazer igual, eu trabalhei com um colega que foi militar em Israelândia. Vou falar a forma que a gente chamava ele, porque vocês não vão descobrir quem é. A gente chamava ele de JP, que eram as iniciais do nome dele. A gente casou mais ou menos na mesma época, mas eu sei de algumas coisas, porque a esposa dele confidenciava para a minha esposa. Por exemplo, tomate. Ele partia o meio, tomate, se quiser só 2, então o meio era suficiente para os 2. E aí, a outra metade ele deixava na geladeira para o jantar. Então, um tomate, ele comia ele metade no almoço, a metade no jantar. A quantidade de arroz era definida, o tamanho do bife era definido, o tamanho para a esposa que ele tinha. Bom, então de vez em quando a gente levava preso em Iporá. E obviamente quando a gente levava preso, Donizete, a gente tinha direito à comida, o almoço ou o jantar, dependia do horário. E obviamente que a gente ia na churrascaria naquela época. Bom, nós fomos num dia desse, numa churrascaria, e ele comeu só um pouquinho e parou. JP, o que aconteceu? Você não vai comer pelo menos um pouquinho de carne? Ele falou assim: eu preciso ter cuidado, porque vai que eu como muito, meu estômago dilata. Como é que eu vou fazer amanhã lá em casa? Porque lá eu não tenho. Você não precisa exagerar tanto, mas você não pode comer além daquilo que você tenha necessidade. Eu não sei se você já aconteceu com você numa churrascaria, você já está satisfeito, já parou, mas vem aquela carne do primeiro corte, você já está pronto lá, mas o garçom fala: deixa eu experimentar um pedacinho.
Aquilo tudo é extra, já não precisava mais, só por causa dos olhos, que vai chamar a atenção e vai levar você a comer demais. Terceiro conselho: evite o que pode te prejudicar. Olha o que Isaías diz, Isaías 56, verso 11, a parte A: tais cães são gulosos, nunca se fartam. Isaías, ele está repreendendo, quando você lê lá, ele está repreendendo as pessoas que não tinham limites na vida, e aí ele está chamando essas pessoas de cão. Vocês são igual cão guloso, não se farta. Tem pessoa que não tem limite, não tem controle daquilo que come, e aí, o que Isaías está querendo mostrar é que a gente deve evitar determinadas comidas em exagero. Por quê? Porque ela vai fazer mal à saúde. Você sabia que Deus teve essa preocupação quando o povo saiu do Egito? Deus orientou a forma do povo comer. Olha o que Deus disse lá em Levítico, capítulo 3, verso 17, que mandou o escritor registrar: este é um decreto perpétuo, uma cláusula pétrea, ninguém podia apagar em tempo algum. Olha o que ele diz: é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que viva, não coma gordura e nem coma sangue. A gordura, ela vai gerar uma série de problemas para as pessoas que comer exageradamente. Deus já estava pensando e sabendo, obviamente, que o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, precisava de autodomínio, precisava de controle, precisava de comer algo que não prejudicasse. E quando a pessoa come gordura demais, algumas comidas que ela come exagerado, geralmente gera problema. Come carne de porco exagerado para você ver. Aquele tanto de pele. Não estou querendo que você não coma carne de porco. É controlado. Você não precisa comer a panela toda. No outro dia faz de novo, ué. Então é controlado. A pessoa come exageradamente, e isso aí vai gerar problema. O sangue deveria ser derramado na terra. Então a orientação de Deus é que a gente não pode comer nada que nos faça mal. A gordura para o povo no deserto fazia mal. Então, por essa razão, Deus proibiu carne de porco, uma série de animais que Deus proibiu comer. E aí você quer comer de tudo, não se satisfaz. A pessoa não se satisfaz. Ah, pastor, mas o próprio Jesus foi acusado de ser comilão. Mas a gente sabe que Jesus foi acusado injustamente, porque Jesus, ele passou fome no deserto, ele jejuava. Aliás, o que Jesus fez foi pegar os pão e multiplicar para mostrar que alimento a gente não pode comer tudo, a gente tem que compartilhar com as demais pessoas. Então, até nisso a gente tem que ter cuidado. Até na hora de fazer, irmãos, demonstra sinal de glutonaria. Ora, se vocês são só 4 pessoas na casa, para que vai fazer comida para 10, se não tem convidado? Não está correto, ué. Então você está exagerando, está gerando problemas. Por isso, eu inicio esta noite, essa série de mensagens, falando sobre glutonaria. Deus quer que nós tenhamos um pouquinho mais de cuidado, mais de controle naquilo que a gente come. Se você pode comer bem, coma bem, mas sem exagero. Se você tem pouco recurso, saiba utilizar esse pouco recurso para ter uma vida saudável. É isso que Deus quer de cada um de nós. Lembrando sempre que o exagero no alimento vai
gerar pecado. Você vai ter preguiça, vai ter comodismo, você vai ter outros problemas, e isso vai gerar pecado aos olhos de Deus. E nós, como cristãos, que estamos lutando para caminhar para o céu, nós devemos abrir mão dessas coisas que geram danos, prejuízos e males para a vida de quem serve a Deus. Fiquemos de pé. Quantas pessoas não cearam e vão cear hoje? Ok. Deus abençoe vocês. Pastor Reginaldo, Ronaldo e Daniel, ministra a ceia para esses irmãos. Olha, vocês que não tiveram aqui no domingo, não tiveram na ceia, queria lembrar vocês que eu já fiz o compromisso das poltronas, e agora preciso da sua oração e da sua oferta, para a gente pagar as poltronas. Aliás, queria comunicar aos irmãos que nós já pagamos a primeira parcela lá junto à empresa. Queria agradecer, hoje nós tivemos a família do Monjairo, que mora aqui em frente, ele e a irmã Aparecida, ele ainda não tinha falado, e ele me viu hoje aí e disse: pastor, nós vamos somar lá nas poltronas, o senhor fica tranquilo, nós vamos ajudar. Então Deus vai movendo aí as águas. O Daniel tinha falado comigo também, que ainda não tinha manifestado. O pastor Diogo fez um compromisso, depois aumentou esse compromisso lá, incluiu os filhos e a nora no meio. Enfim, Deus vai movendo os corações para a gente ver cada dia o nosso templo mais lindo. Eu queria convidar você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça e repetir comigo: Senhor Jesus, que eu tenha autocontrole no comer e no beber, que eu entenda que o vazio do meu coração não pode ser preenchido por alimentos. Senhor, eu quero ser mais equilibrado à mesa na hora da comida. Senhor Jesus, eu quero ter o controle do meu paladar, do meu apetite. Eu quero controlar e não ser controlado. Ajuda-me a colocar em prática o jejum, para que eu possa dominar a questão do meu apetite. É isso que eu te peço. Eu não quero transgredir a tua palavra e cometer o pecado da gula. Ajuda-me, Senhor, a ter domínio próprio e não ser guloso. Eles vão cantar, mas olha, essa é uma noite para a gente pedir perdão. Eu queria que você fizesse algo. Enquanto eu estava falando, talvez você lembrou de um dia, de um fato, de uma ocasião que você reconhece que houve exagero. Não precisava daquilo tudo. Talvez você passou mal, aí teve que
fazer vômito por causa da comida. Teve que tomar um medicamento por causa da comida. Tem alguns medicamentos que são muito utilizados, são antigos, porque esse problema da comida, da gula é antigo. É o Engolf, Bolto, que é um remédio bem caseiro, Bolto. Sonrisal, bem antigo. Veio uns mais modernos, Saldiandra, mais moderno, e alguns outros. Mas mesmo o remédio caseiro, que você exagera, talvez você lembra disso. Sabe, Deus está nos dando a oportunidade para a gente viver um ano diferente. Deus está nos dando a oportunidade para a gente consertar nessa área. Talvez você não sabia, você pecou, você transgrediu, você errou, mas você não quer continuar a praticar isso, quer assumir o controle sobre o que você vai comer. Deus nos dá a oportunidade nesta noite, para a gente dizer para Ele: Deus, eu quero melhorar nessa área, me ajuda. Me ajuda. Você não pode exagerar. Eu já vou orar. Eu fui uma vez perto do município de Água Boa, pastor Oswaldir da Rocha Neto. Eu estava com o filho dele, João Batista da Rocha. E teve uma pessoa, irmão, porque quando o João chegava lá, as pessoas, é igualzinho quando a gente chega na fazenda. O pastor Divino viveu essa experiência. Chega, o povo fica sabendo que chega e os vizinhos vêm. E ele matou porco, frango, galinha, queijo, aquela coiseiraiada toda. E uma pessoa que estava à mesa, ela comeu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas na terceira vez, quando ele olhou, nós éramos umas 20 pessoas, uma mesa gigante, ele estava comendo sozinho. E ele viu que não dava conta de comer, de tanta comida que ele já tinha se alimentado e o tanto de comida que ainda tinha. Aí ele começou a olhar para a comida e começou a dizer assim: come, zói, come, zói. Aí, zói, você pôs, agora você come. Todo mundo riu. E ele deixou aquele tanto de comida no prato. O exagero, a guludice, o querer um pouco além. Quantas vezes a gente já fez isso? Que você pôs uma segunda vez e depois que você pôs, você descobriu que tinha exagerado. Deus nos trouxe aqui nesta noite para a gente poder pedir perdão. Dizer: eu quero melhorar. Você não precisa comer 20 pãezinhos de manhã, não, basta meio. Come um daquele menorzinho. Não precisa exagero. Você não precisa tomar metade da garrafa de café. Vai tendo domínio, vai tendo controle.